Boa tarde, povo de Deus. Kalongi Oniwasuku. Como prometemos de manhã e que o nosso estudo havia de terminar à tarde, Tomu tuachipa pia komelia kutirilo kisolietu tia tulimasura ke kumbi. e vai ser ao mesmo tempo o último discurso meu. Ayo ikakala ohundo yasulako yungombo. Ver se em 30 minutos ou talvez em 5 vamos terminar com este assunto à parte. Tukakala kunya tatu kakukutu ale kukala ngoa mwali atano. Tubala Para lupangeo. permitir que os músicos descarreguem tudo que trouxeram aqui. Ocho tueche puluvi akutiva kwa kuimba papita moneketera. Porque nos últimos tempos os músicos é que costumam nos golpear, então nós agora somos espertos. Agora nós somos espertos. Então, vamos nos despachar e saímos já, deixamos o palco para eles. Não se esqueçam de que nós estamos a pregar mensagens últimas do tempo. Estamos bem no quadrante do final do jogo. O tempo da graça, o seu fim é mesmo eminente. Há uma iminência quanto a este fim do tempo da graça, por isso se cada ano você ainda tem o privilégio de assistir uma dessas mensagens, tens que dar graças a Deus. Eu até devia falar um pouco sobre o que se passa com o fim do tempo da graça, mas não vou a tempo. Talvez deixar-vos aí uma coisa como recomendação. E pode dar ao pastor, se calhar do distrito, eu como uma lembrança que fica para este congresso. Está onde você é o coordenador? Você é o coordenador. Então, pastor talvez do distrito poderá guardar na sua secretaria, os que puderem ler vão ler. Neste livro ali, você vai se surpreender quanto ao que teríamos falado aqui. Ainda o título está dizendo o quê? Sim, comemorando os 181 anos do tempo da graça de Deus na Terra, 22 de outubro de 1844/2025, prevenindo o fim. Área ministerial do pastor Afonso Clementino Júlio, pelo Ministério Pessoal. Não vou a tempo de comentar o que está lá, mas que sempre que aqui passa um mensageiro, ele está apenas a cumprir com o calendário do céu. O tempo que nos resta é somente do céu, não mais dos humanos. A qualquer momento, quando o céu quiser, fecha. E nossos músicos podem diminuir o som ou mesmo parar para alguém prestar bem atenção. Nós de manhã terminamos com esta invocação profética que diz: eis que vem dias, diz o Senhor.
tulomene twakala kuyeva olondaka vimwe vyowanji é que vyavangulangala levantarei a Davi um renovo justo, akuti ndikakatula Davidi ndombuto haye wasunguluka e sendo rei reinará e prosperará, eye wachu okakala osoma iusoma ukakala e chiwa praticará o juízo e a justiça na terra. eye okandisa chiwa omanu kwente sunga kulokilu lyeve Nos seus dias Judá será salvo, koloneke vyai yunda okapopeliwa e Israel habitará seguro. vaisraeli vakakala vovekolapo E este será o seu nome com que o nomearão: iyo yekakala onduko vakotukulalayo o Senhor, justiça nossa. ng'ala esunga lyetu. Eu quero te informar que a narrativa que nós acompanhamos no período da manhã Amendiokola kusapwila kuti ulandu twayeva komene é única, em destaque em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, oyolika ikasi ndesina vochakati chembimbili kutundaku vale é que nos reveremos nas vantagens da obediência a Deus e nas desvantagens quanto à desobediência às ordens de Deus. akuti mwacho muchitava kuti tulitaliliyamo ipi uwawasuku kwenda echika chitukwatisa E porquanto o homem natural aprendeu a assimilar melhor a matéria a partir de uma experiência. E esta narrativa é própria, cujas experiências que lá contém são suficientes para nelas nos revermos. ochili omunu okwata ng'ou kulinyiso wovinda vimwenda wapita voseteko iyo seteko yatusapwila chimwa kuti etu chitumyong'olola komwenye wetu. E uma das coisas que a mim já me surpreendeu, se calhar vai te surpreender também a ti, neste momento, ame changomohisa pamwe chikukomisavo ove puluvyeli é que também é a única narrativa quanto central que nos relaciona diretamente com Jesus. chicha kuti ondakaimwa kuti oyolika yo chakati na itutokekala Yesu É nesta narrativa onde veremos Jesus como nosso parente. ondaka omwomo mutumwina Yesu ndanga ndyetu Nesta narrativa nós veremos Jesus como nosso irmão mais velho. ondaka iyi tukamwilamo Yesu ndukulu wetu. Não somente mais velho, hakukala komukulu wetu mas também o nosso rei. hayevo soma yetu Porque quando aqui a profecia dizia que já que o reino de Israel ficou dividido, ficou estragado, Israel ficou disperso, ochili ondakayeva hati eci usoma wa Israeli watepiwa pokati kaliye então wanyoleha este vem dias em que o reino de Davi será restabelecido. kaliye yokuyondaka kuti usoma wa Davidi uya E o utumbuluwiwa tal rei há de se chamar o Senhor e Justiça Nossa. usoma wacho ukwatuwa kuti ng'ala yesunga lyetu. É claro que é fácil já detectarmos que aqui refere-se a Jesus. pachasunguluka chalwa kuti ondakaika ivangulamo Yesu. Mas nós não podemos apontar a Jesus, não é? Digamos assim, não podemos acusar Jesus à toa nesta referência. Não. Temos que ter base para referirmos este nome, para nós dizermos diretamente de que refere-se a Jesus. Não basta, temos que ter base. Kachiterango kwengeti otake ivangula Yesu tetwakwata ukulisa wandongosa. A base vamos encontrá-la em Mateus capítulo 1. Kaliye sirali ondaka tukalisinga kelulia Mateo umosi. Porque aí você vai ver que mokasango kuti a ordem genealógica indica Jesus como da descendência de Davi, ou seja, como da descendência judaica. Eti tusinga ulandu wochikoti cha Yesu tukasinga akuti Yesu watundako kutoa Davidi. E na profecia, e naquela profecia de Jacó em Gênesis 49.
kaliye babiyaneke ya Yakomba tusinga keliuli fetikiro akuya kwa lechea Dizia que Judá, você será rei, kokuya atayunda yokakala usoma até que venha Siló. toke silo akeya Siló chegou, então o reino a Davi foi de facto entregue silo ao a wapitia Judá, no caso. noke usoma wachi wako Davidi Só wachi que- wako Yunda Só que antes disto, pelo caminho, passou aquela trafulhagem de Saul, e enfim, aquela coisa toda que já vimos de manhã. momo ulandu wacho mupo katika chopapita umbidilike wachina twayeva Saulo na Davidi Mas como o reino de Israel, na conta de Judá, foi profetizado como não tendo fim, mekandu usomacho wa Israeli po cha Yunda watendiwa ndo ukakwete suliro então a genealogia em Mateus capítulo 1 a indicar-nos Jesus como da linhagem de Judá. eci tusinga vo chikoti chulandu wokuchitiwa tusinga Yesu tukwa kuti ukwa chikoti cha Yunda Então justifica agora este nome quando diz que há de lhe chamar o Senhor e Justiça Nossa. Ele é mesmo Jesus. tusinga esunga ndomu atukwiwa kuti eye esunga lietu eye mwe Porque é da descendência de Judá. boma kuti ukwa chikoti cha Yunda E esta verdade, graças a esta narrativa histórica aí. kaliyo chile chitwa chisinga ngomo liulandu wondakainde Por isso é que falar deste tema não é deste congresso. eci tuangula osapiyo ndakayongele Chamados a ser obedientes, não é? E fiéis okukovongiwa cho tukale aos apokola mandamentos de Deus e à fé em Jesus. kovihandeleko vya suku lekolelo Yesu Ficou bem entendida a sua descrição neste episódio todo, nesta narrativa. kaliye twasinga elomboloko lyondakaeyi kwechi Se twayeva alguém aqui não entendeu, paciência. nda umwe kacholombolokele akwate palandye pandi Se calhar pode orar que o Espírito Santo ainda te revele as sobras. ale pamwe citakutilomba cho espiritu likulombolwile chiwa Mas agora vamos lá ver kaliye o papel deste rei assim que chegou. upange wasoma uwe chakapitira Jesus chega, nasce como nasceu, Yesu pitira começa o seu ministério ochitiwa ndeti achitiwa linkupange wahe e bem ciente do seu papel de, afinal, não somente como Salvador a morrer na cruz, mas afinal também como o novo rei de Israel para reunir Israel disperso. lelo mboloko liupange wahe akuti eye akukala kongosoma yetu Não, Salvador morrendo na cruz. kuti eye okasingo upopeli wetu wafirake kulusu pwai wakala bolo chikoti chokuyogola Israeli Isto se calhar nunca você ouviu. pamwe ondake inuko yera São dois objetivos principais que colocaram Jesus na história humana. o atosi adali atokeka Yesu ochweye mula wa chisipulu icho mana Encarnando como o Salvador da humanidade, perdoando os pecados nossos através da sua morte na cruz. eye wachitiwa mula vetimbaliositu Veio como nosso Redentor. akapopelaka mano Mas também como o novo rei de Israel, i etosi lyavali weyawo ndosoma yokalieko Israeli para reunir Israel disperso. ocho atokekise Israeli una walisando Por wale isso é que na Bíblia, em toda a Bíblia, o nome de Israel, desde o Antigo ao Novo Testamento, você abre uma página, Israel está aí. Abre uma página, Israel, Israel. Mesmo no Novo Testamento você fica complicado. Mas Israel, até no Novo Testamento também o nome de Israel. Eu, no princípio isso me complicava também. Olha Mas depois vim entender. olha Porque isto me complicava. Biblia yoso singonduko ya Israeli tukuwakuba lewosipo tuwakuba Israeli Porque eu pensava que a expressão Israel na Bíblia só se limita no Antigo Testamento. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas investigando, ainda bem que existe hoje o que se chama reavivados por sua palavra. Isso significa ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Eu já li a Bíblia do Gênesis
terminei Apocalipse, assim começamos mais. Não sei se você ficou atrás. Acompanhe a rotina dos que vão para o céu. É assim. Assim estamos no livro. Já estamos no livro de Gênesis. Hoje ainda não viveu onde estamos. Veja no trimissário. Isso vai te orientar. É ali onde tem conta de que até no Novo Testamento, sobretudo as epístolas de Paulo, é Israel. Filhos de Israel, nós somos israelitas. O próprio Jesus, naquilo que ouvimos ontem aqui, eu falei, ele próprio admira a fé daquela mulher cananeia dizer: eu nunca vi, mulher, grande é a tua fé. Aliás, muito mais na resposta que deu aos discípulos, quando diz assim: eu não vi senão para as ovelhas perdidas da casa de quê? Da casa de Israel. Então Jesus veio para reunir mesmo Israel. Aí está a verdade do cumprimento profético deste dito em Jeremias. O Senhor de Justiça não se achegou. Ao reunir, ao começar o seu trabalho de rei sobre Israel, independentemente de outro trabalho da pregação do Evangelho da Salvação, uma vez desta ele escala sua viagem e vai parar até Samaria. Essa Maria, ele vai até a um poço. Um poço d'água. E ali depara-se com uma mulher samaritana. Este episódio está em João 4, capítulo 4. E ele pede água. E a mulher diz que você é judeu, nós somos samaritanos, nós não conversamos, como é que me pede água? Aquela conversa toda, vocês conhecem onde que a conversa ia parando. Ele chegou até Jesus a dizer mesmo que, olha, se você conhecesse quem te fala, você lhe atenderia, você lhe daria a água, e ele te daria uma água que nunca mais vai dissipar de você. Só esse pormenor me chamou a atenção de que na vida muitas vezes aqueles que passam, atravessam o nosso caminho, são bênçãos para nós. E que na verdade, se nós conhecêssemos eles naquilo que são de virtuosos, não nos passariam em vão. Sem agarrar-lhes pelos casacos a dizer: venha, fica comigo aqui. E temos estas pessoas já nos passaram de largo e nós lhes deixamos passar só porque não conhecemos quem são elas. E Jesus dizia: se você conhecesse com quem você está a falar, você agora me atenderia rapidamente o que eu estou te pedindo. É preciso reconhecer cedo as pessoas virtuosas que atravessam o nosso caminho. Povo habitantes desta localidade, cujo nome me escapa, não sei, dizem que é Paiva. Aqui estão os homens que estão passando por vocês.
omanu vanene chichiwa vavapita kwa vasoyene E que se vocês conhecessem quem são eles ndaendewa kuli hini veli ava e aquilo que eles trazem, lechivoneneli seriam abençoados. echindausumulisiwa Isso nos dias de Jesus falou isto àquela mulher samaritana. yesu koloneke vyahekuka nyondoto Na verdade, ochili mais tarde, naquela conversa, a mulher okwamapo hango ei citou uma referência, passou numa que chamou mesmo a atenção de que, na verdade, ela não era samaritana original da terra. eye weyokupitapo mitayima kuti weyekuchilimbuka kuti epwa husamariya Porque ela depois diz assim: eye noke wawangula ndocho você será que és mais poderoso do que o nosso pai Jacó, que cavou esses poços e que deu de beber, não é, as suas águas aos seus animais? kuku yetu yakomba akuti wakati simwechi Então, quem fala de Jacó como pai é samaritano esse? uwo wangula yakomba Afinal, não. isha eusamariya Não, pwaisho é israelita. o Aquela mulher é uma israelita. ukaiu wakala musale Só que é israelita, é uma maioria que estava lá dispersa, essa Maria. akalo manu vamwe vakala ngovo katika Desde vasamariya os dias longínquos, lá de Roboão. Quando Roboão correu com ele. echilobowa lupukalavo Essa mulher conservou a história foi contada de geração em geração. ukaiu chisipulu chakala utwe wayo chitumbulukila Os chapita crentes em Deus não devem se esquecer da história da sua fé, da sua jornada. ene wakwetavo kachiwa kokuivala Porque se você esquecer a história da sua jornada de fé, é igual à apostasia. nga ivala ko chisipulu ichepongoloko lyovelungetewe chilomboloko lukocho Aquela mulher ainda conservava a sua identidade. Ela era israelita. ukaiyo andi chakala utwe waya kuti yu israeli E mwene até mais adiante revelou mesmo que era um povo que estava aguardando o Messias, a vinda do Messias. wachivangula mwelomela waya kuti Porque tutulakuya kwa Mesiya depois de Jesus descobrir de que sim, você vai buscar o teu marido. Não, olha, eu não tenho marido. Sim, você tem razão de dizer isso, mas você tinha, porque você tem 5 maridos, até esse com quem você está não é teu e tá tudo mais. Ela assusta e diz: esse que descobre aquilo que realmente eu sou, será esse Messias que nós estamos a aguardar? Jesus diz que sim. Este com quem você está a falar é mesmo. yesu Eu sou. akaleta pokatosi kanene akuti ewalingete mesiwetulume yesu noke wolombolwila vose andalavo echi akaleta pokotosi kachopo yoyevati akahewe ye mesiya tulavoka E correu e foi chamar os povos a vir ao grande comício que eu sempre considerei sendo o primeiro do novo rei de Israel. Amém, irmãos? eye wangila wanupuka wakakoka vakwavo noke etu wachuchita kuti tutukula kuti eyetete okutelisa upange wasoma Eu tenho considerado aquele episódio como sendo o primeiro comício, a primeira congregação, a primeira reunião, a primeira ação política do novo rei de Israel, Jesus, o Senhor, justiça nossa. ameacho eyoyo ndiselo kutenda akuti ikasi okundo yatete oluya watete wokuvirikio manu angulalayo ung'ala undete akuti yesu ngaliene Porque veja só, a mulher depois vinha alegando: olha, vocês samaritanos e nós não conversamos. Além disso, vocês dizem que a adoração é só em Jerusalém. Mas nada, eyoyo é só em Jerusalém. oye bahate ne wa Yudeya tutu a Samaria noke ne uye bahate fendelo ko Yerusalém ngo E Jesus dizia: mulher, olha, eis que vem dias,
Jesus ainda fala mais. yesu ati akachakulombokele kwiya olonene. Eis que vem a hora. Aí agora Jesus até falou mesmo a hora. Ele mesmo, eis que vem. Leia só João 4. Tangango keliulia Yohana Esse é capítulo todo. o capítulo kajo mekosi kali kunani. Eis que vem a hora. Ochiri otembo todo E maiya. depois ele remata, diz assim, e já agora, já chegou. Já pitira ale mweti. Essa passagem Omita ideti. é aquilo que nós dissemos de manhã. Ocho tolangula romene. De que algumas profecias, apesar de que nos apontam, toda uma profecia aponta para o futuro, quanto ao seu cumprimento, algumas nós temos obrigação de as dinamizar e que se cumpram já no nosso momento, porque elas são boas, são de bênção. Ovia ndenke tusimati yosi ngove vivia. Pai kulivima kuti tutelia chetu vikata como tempo ya chwei. É um azar. Você, o céu já profetizou bem de ti, mas você próprio não encaixa nas bênçãos. Nas bênçãos. Ndonjangu wakuti ovia ndenke ya kusafira ale wakove ovelo kwati kulitoke kakonta. A bênção já chegou, você próprio não acolhe. Esu muluwa pamwele yale kokove ovelo kwa chirimbukire kulirete. Jesus diz, eis que veio a hora e já chegou. Yesu ati kuiya elivala kwaende pitira ale. É que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e que e aliás, a própria adoração, Jesus acrescenta, nem já haverá isso de que Jerusalém é aonde, não. Yesu ati efeto katika de komunda le pamwe ko Jerusalém achoko. E Israel, a partir daquele dia, a missão de reunir ele, todo Israel apanhou o rumo. O trabalho começou. Jesus vai ao céu e deixa esta missão com os apóstolos. A reunir Israel disperso. Por isso é que Paulo fala muito de Israel. Se hoje encontramos alguns que negam que esse título de israelita, eles não conhecem a história. Porque nessa altura, na história bíblica, o israelita é ao mesmo tempo judeu. Porque os israelitas são israelitas, apanharam esse nome, apesar de que o nome é transportado de Jacó. Mas esse nome foi levado pela maioria deles, as 10 tribos, para lá nas matas. Enquanto os que ficaram em Jerusalém é que ficaram com o nome de judeus. Mas todos pela identidade de reinado, pela identidade profética de reino de Judá, então tem o nome de judeus. Tem o nome de judeus. São israelitas porque são pais todos vindos de Jacó, o Israel. Naquele dia que mudaram o nome dele. De Jacó para Israel. Quando lutou com o anjo. Agora são judeus porque fazem parte da realeza judaica. Então, quando quisermos falar de Israel em termos de rei, de súdito, em termos de soberania, então são judeus. E por isso é que esse título, judeus, ao fim e ao cabo, é que mais dominou. Porque quando falarmos do título, quando invocarmos o título judeus, assim estamos a invocar simultaneamente
o título de Jesus como o próprio rei dos judeus. eti tulangula yudeya tukasikulangula losoma kuti Yesu Kristu soma ya Agora aqueles que hoje dizem que não, os adventistas são judeus porque mataram a Jesus, esses estão perdidos. landa lalangola divadele la yundeya makuti okaponda Yesu alanyerera malumwe. Porque se você negar o título de judeu, também negaste o título de Jesus como teu rei. Dawo litingulo nduko ya twei ya yundeya otokalilo kulitingula ngo Yesu nduko peliwoo. No dia que Jesus foi crucificado, Pilatos se enganou, pareceu que se enganou, mas aquilo foi a providência do céu. Não foi mero engano. Chamole akuti Pilatus okati walingana ukapo chisoto. Pegaram no quadro a dizer que Jesus Cristo o rei dos judeus. Os seus conselheiros reais vieram dizer: não, para tirar isso, você como não escreve isso. Ele diz: não, o que escrevi. Se fosse um mundo naquele dia, isso chamava-se Okufamorraça. O velho Pilatos, o afamorraça. A coisa lhe saiu mal. O que escrevi. Afinal, ele escreveu pela autenticidade divina. Para transmitir a mensagem a todas as gerações de que Cristo morreu, não somente como Salvador da humanidade pelos seus pecados, mas morreu como o rei deles, como o rei dos judeus. Amém. Wakwatisa como kukunda kusone chisone wae chichinda chamba kuti Yesu kafire ngo yango wafado soma ina yeiro kuyobolo manu wose. Por isso, os que estão em melhores condições de exaltar a Jesus como seu Salvador e ao mesmo tempo Senhor e Rei são vocês, meus irmãos. Há uma coisa aqui que eu quero fazer interligação, talvez num prazo de uns 5 minutos. Naquele dia, no seu primeiro milagre de transformar a água em vinho, a Maria, como mãe dele, Maria inayae ao ver que o vinho acabou, e ela sentiu-se nas prerrogativas de falar diretamente com o seu próprio filho. É filho. Filho. O vinho acabou. Você sabe a resposta que Jesus recebeu, que aquela mulher recebeu, não é? A resposta que aquela mulher recebeu, isso está em João 2. Capítulo 2. Mulher, ainda não é a minha hora. Já tem metade. Voltou. Então, a Maria teve que regressar. E parece que tinham lhe mandado também as pessoas a dizer que, olha, mãe Maria, vai falar ainda com o teu filho. Vamos fazer como estamos atrapalhados, o vinho acabou. Parece que falaram mesmo com ela. Porque senão ela não levaria a resposta a eles, a dizer que, olha, obedeçam só tudo aquilo que ele vos disser. Parece que são eles mesmos que tinham lhe mandado. E na verdade há muita coisa disso de que quando no poder temos alguém, o nosso conhecido, então temos aquela ousadia, aquela ânsia, até se calhar estamos já ansiosos de que um cargo pelo menos vou receber já. Quem está lá é o meu primo. Quando chegar o momento, ele vai me chamar. A pessoa fica naquela ânsia. E quando ele não resolve este problema para você, então aquilo vira uma angústia também, um desapontamento. Porque se até o seu próprio primo não te chama para o poder, quem há de te chamar mais? Nunca mais vai reinar. Nunca mais.
Mesmo no dia, naquele dia, os filhos de Zebedeu, também a mãe dele chegou lá. Olha, Jesus, um filho fica à tua direita, outro à minha esquerda no teu reino. Jesus também diz que você não sabe o que pede. Oje chakala omalavana vasebedeo. Inacho yevaja Yesu njokola kuti omalange umokakala koncho umokakala vepiri. Yesu atene usoma ukero kawolo mbolokeri. No reino de Deus, esse tipo de negócio não funciona. Usoma wasuku kamunyo kunya. O reino de Deus é o mais sério de todos. Usoma wasuku mwe wali wayera. Se naquele dia a Maria saiu daí com aquela resposta e chegou até aos serventes a dizer: obedeçam tudo aquilo que ele vos disser. Na Maria, não que eu kutunda ku Yesu watukira kwa na wotumira kuti pokoli ngoe chatuma. Aquele foi o único e soberano legado que a Maria deixou para os seres humanos na terra. Eti ocho chindekase chimwechi wa Maria acha kulokerulieve. Vocês estão dando conta de que de um lado falamos da missão de Jesus como rei. Ene uletia kuti onepa imweto angula upange wa Yesu ndosoma. Mas aqui outra das missões que Jesus veio fazer aqui na terra é esta da liderança cristã. Yekwavo yei upange panga kulokerulieve akuti wokusongola kumanyo wetatu. E que ele diz que ainda não é minha hora. Eye yela atia tempo yanga ndika yapitirire. E agora a própria Maria deixa o legado a todos para obedecer ao seu filho. Obedeçam tudo aquilo que ele vos disser. Maria echa ochindekase chiwalonganguiwa akuti nepokolingo chosi eyatuma. Então o que restava agora é mesmo obedecer Echi chasalele kolika kupokola. aquele legado. Kupokola kwechi eyalekisa. Mas o que é que se passa? Até hoje os homens continuam a falar com a Maria de que, Maria, vai ter com teu filho Jesus. Aqui precisamos de arroz. Precisamos de fuba. Precisamos de roupa. Há muita doença. Maria, ore por nós. Peça por nós ao teu filho. Isto é uma contradição, não se faz assim. Será que você tem muito arruco, não entende? A Maria já orientou uma e única vez, não pode repetir. Você pensa que o Espírito Santo repete, né? Quando você então repete, o Espírito Santo repete, não repete. Fala uma vez para você e acabou. Eu não sei se a partir daquele dia Maria uma vez mais chegou mais a Jesus a lhe atrapalhar o juízo, a dizer: olha, eu vi mais, há uma coisa que o povo precisa. Eu não sei se houve mais uma história. Mas vocês estão entendendo meu bem isso? Como é possível hoje as pessoas a rodear até com o boneco a dizer que ela tem que orar para nós? A gente respeita simplesmente como nós nos respeitamos também. Eu respeito meu irmão, está aqui. Ela é uma ser humana como nós, como qualquer um. Mas para colocar a Maria no centro do negócio da salvação do homem, isso é perigoso, é perdição, é diabólico, é satânico. Porque naquele dia ela negou já esta missão de ser mediadora. Já negou, só disse: obedeçam tudo aquilo que ele vos disser. Ela nos deu o direito de irmos diretamente a Jesus conversar com ele. E naquele dia não foi mesmo Jesus que ordenou. A partir daquele momento não foi mesmo Jesus que ordenou a dizer assim: olha assim, olha, vende aqui, olha, encham os cestos com água e não sei o que. Jesus começou a fazer como?
A ordenar. É tudo A ordenar. Yesu mwe watumia yukisi asangate jolava. Não que asango kwa hivi sapongoro kwa hivi. Até hoje ele continua a ordenar. Toquetari. Eita o tico dia. E claro, com aquela resposta que ele deu à sua mãe Maria, significou dizendo que continuou também a ordenar até a sua própria mãe. Eye londa kai ya sapulante tinai Maria. Chombo kuti eye wachalo olondunge kuina hokulongisa. Este assunto valeu a pena para você, aleluia. Aleluia. Não temos mais tempo para crescer nisto aí. Quem ouviu, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Diz ao seu coração. Este tema veio a boa hora. Chamados a ser fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sejamos fiéis realmente aos seus mandamentos. E ele próprio foi claro a dizer assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esses mandamentos não são mais outros a não ser mesmo aqueles, os 10. Os 10. É pena que o astuto criou outros 10 mandamentos ao lado. Eu até prometi a trazer para vos ler, porque está num catecismo por ali, chamam de catecismo. É uma verdade que a gente aqui para contornar não dá, porque eles também vão dizer assim: oh, tem medo, olha só, tem medo, não estão a falar sobre isto. Não, temos que falar porque eles também sabem. Porque quando você conhece a verdade e você não a fala, eles próprios que vão te criticar, vão dizer que olha, está a fugir, mas aqui não está a falar, mas a verdade é mesmo esta, porque eles também conhecem essa verdade, eles sabem. Então aqui só estamos sendo fiéis para com eles, só isso mesmo. O que mais me doeu naqueles 10 mandamentos deles é ter substituído o 4º mandamento e meteram lá como é guardar domingos e festas. Ponto final. Até parece que é o 3º mandamento, em vez de ser o 4º. Tudo atrapalhado, tudo mal. Mas que na Bíblia essa ordem de mandamentos não tem, não está lá. Afinal, fazem isso de propósito por quê? É para desejar perder-se mesmo assim? Bom, acredito que preguem para eles de que o tempo da graça está a terminar. Se calhar este foi o último assunto, o grande privilégio que você teve de nos ouvir. Que Deus abençoe o seu povo. Até a outra altura.